Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo começa a sua carta com uma ação de graças e ele pede que Deus o esteja confortando nas tribulações. Ele fala do fruto de suas aflições, ele fala também da tribulação que ele enfrentou na Ásia, tribulação tão grande ao ponto de dele se desesperar até mesmo da própria vida com seus companheiros. E Paulo também explica a sua demora em ir a Corinto. Ele não quer ir em tristeza e ele comenta sobre o fruto do trabalho do seu ministério, que é um ministério fiel a Deus. Eles têm o bom cheiro de Cristo, eles não são como muitos falsificadores da palavra, e a igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, são a sua carta escrita. Eles são ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Este é o ministério de maior glória, é o ministério da justiça, que reflete a glória do Senhor. Por isso, quem faz parte desse ministério não deve dar escândalo. Jesus é o único assunto do ministério de Paulo. É um ministério segundo a misericórdia. Ele rejeita a vergonha, ele não anda com astúcia, ele não falsifica a palavra, eles não pregam a si mesmos, mas a Cristo. Em tudo os apóstolos são perseguidos, atribulados, perplexos, mas não abatidos. Eles têm este tesouro em vasos de barro. Eles trazem a morte de Jesus no seu corpo. Estão sendo entregues à morte o dia todo por amor a Jesus. Tudo isto é por amor, para que a graça de Deus se multiplique. Ele comenta, ainda que faz parte do ministério da reconciliação para o qual ele foi chamado, Paulo e Cristo, o seu amor, o amor de Jesus, segundo Paulo, ele nos constrange. Ele admite que não conheceu o Senhor, segundo a carne, mas que ele está em Cristo e, portanto, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele nos reconciliou, Deus estava em Cristo, somos seus embaixadores e nele fomos feitos justiça de Deus. Paulo comenta sobre o jugo desigual, nós fomos chamados à santidade, portanto os coríntios, eles devem procurar viver uma vida sem associações que venham a trazer prejuízo à sua caminhada, à sua vida espiritual. Portanto, eles devem evitar todo julgo desigual com os incrédulos. Eles devem evitar se prender aos infiéis. Não há comunhão da justiça com a injustiça, não há comunhão entre luz e trevas, não há concordância. Deve-se optar por um ou outro, deve haver separação e santidade. Saí do meio deles e apartai-vos, é a recomendação de Paulo. Paulo fala sobre a coleta que será feita na igreja para auxiliar os irmãos pobres da Judéia, seguindo o exemplo da igreja em Macedônia, que mesmo sendo pobre, muito ajudou. Eles até pediram para ajudar. Eles eram abundantes na fé, na palavra, na ciência. Assim também deveriam ser abundantes nesta graça. Paulo lembra que não é um mandamento, mas é uma prova de amor, seguindo o exemplo de Cristo. A abundância de uns supre a falta de outros, e haja igualdade, uma colheita suficiente. As contribuições, elas são uma administração a favor dos santos. É uma colheita segundo a semeadura. Ninguém deve dar
com tristeza ou por necessidade, mas com alegria. Deus dá a semente e multiplica. A administração desse serviço supre as necessidades dos santos e também resulta em muita graça que são dadas a Deus. Deve haver, portanto, liberalidade dos dons. Paulo termina sua carta defendendo a sua autoridade apostólica. Esse é um pequeno resumo da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios.